Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao ND, que hoje vai falar sobre mercado empresarial. E sobre este assunto tão importante, eu converso hoje com Jarbas Vieira Marques Júnior, que é presidente do LIDE de Santos. Tudo bem, Jarbas? Bem-vindo. Bem, obrigado. Um prazer estar aqui com vocês. Falar sobre esse assunto tão importante que é a questão do mercado empresarial aqui na nossa região e no país como um todo. Gostaria de começar esse nosso bate-papo falando sobre o LIDE. O que é o LIDE, Jarbas? O LIDE é um grupo de empresários, na verdade, a reunião de empresários foi formado lá em 2003 pelo João Dória, que não está mais à frente desde que ele foi para a política, ele saiu do grupo, e reúne hoje mais de 40% do PIB das empresas. São 1.700 empresas no Brasil e fora do Brasil. É a maior rede de negócios e de empresários do país. O que a gente faz? Fomenta negócios, conhecimentos e legados. Então, o LIDE tem trazido muitas coisas para a cidade, os membros podem estar fazendo negócio entre eles e também mudanças, né? Então, a gente, por exemplo, aqui, Santos, a gente já está, apesar do lançamento ser só daqui a uma semana, já está se discutindo turismo, já está se discutindo meio ambiente, já está se discutindo educação dentro do LIDE. Então, são várias coisas que a gente discute. Quer dizer, na verdade, é um grande encontro de networking, a gente pode chamar assim? De networking e negócios, né? E a gente trabalha com um tripé, né? De um lado, os empresários, que são os membros do LIDE, do outro, o poder público, porque muitas vezes tem a iniciativa privada querendo e precisa do apoio público e vice-versa, e o terceiro é a mídia apoiando e acompanhando essas ações. Agora, a gente vai ter a inauguração do LIDE aqui em Santos, é isso? Que dia que vai ser? Isso mesmo, dia 9 de agosto, vai ser lá no Hotel Sheraton. Vai ser uma palestra, um almoço-debate, com o ex-ministro Furlan e hoje chairman do LIDE, e a deputada e líder do governo na Câmara, Joyce Hasselmann. Quem pode participar do LIDE? O LIDE é para membros apenas. Então, são membros que são empresas convidadas e aí, a partir daí, eles participam do LIDE. E o evento também dessa mesma forma? Da mesma forma, ou convidados para o evento. Agora, Jarbas, o LIDE, você falou no início do bloco, ele não existe só em Santos, né? E nem em São Paulo. Na verdade, ele é algo mundial? Ele nasceu em São Paulo, onde a maior é a base do LIDE, mas já está em 20 localidades no Brasil. Santos é a 20ª, né? Nós somos os caçulas, e mais 19 fora do Brasil. Hoje é a rede mais relevante do Brasil de negócios e a intenção é até 2025 ser a maior do mundo. Por isso esse trabalho grande de expansão da marca. A gente tem um resultado dos frutos colhidos com esse trabalho? Tem algumas coisas. O LIDE apoia o Instituto Ayrton Senna. Então, nós somos parceiros do Instituto Ayrton Senna na parte de educação. São mais de 1,5 milhão de crianças atendidas. O LIDE apoiou a lei dos resíduos sólidos. Então, também participou, que é a lei de saneamento básico, né, que trata dos resíduos sólidos. Então, são várias frentes, unindo sempre o poder público, o poder privado e a mídia acompanhando. Aqui, especificamente para a nossa região, o que a gente pode ter de assunto importante? Porto seria um deles, não? Porto, com certeza. Já temos alguns membros do Porto fazendo parte do LIDE, e a gente vai discutir muito, né? O Porto é uma das principais, se não a principal atividade econômica da região, mas a gente tem aqui, além do Porto, tem educação, que é muito forte, a saúde, que é muito importante. Então, nós vamos trabalhar todos esses assuntos. O grande diferencial para algumas outras iniciativas que a gente tem aqui é que o LIDE reúne diversos setores. Então, se a gente for falar de Porto, a gente vai falar de Porto, mas vai tratar da educação também, porque eu quero um profissional bem formado, bem educado, bem preparado. Eu quero que esse profissional tenha a saúde adequada, que a mobilidade dele para chegar ao trabalho seja adequada. Então, a gente acaba reunindo diversos setores, muitas vezes o benefício aparentemente é de um só. E a ideia seria utilizar a mão de obra local, por isso essa capacitação? Então, os membros do LIDE são os maiores empregadores da região, né? Então, obviamente que aproveitar a mão de obra local. Uma das coisas que a gente tem discutido é na área de tecnologia. E eu tenho um exemplo muito próximo de um parceiro comercial que se formou aqui na região, foi premiado na França e foi trabalhar em Campinas. A gente poderia reter, né? Mas como é que se faz isso? Tem que ter uma iniciativa com as universidades, com a iniciativa privada, o poder público e o acompanhamento da mídia para acompanhar, para monitorar. Então, a gente pode dizer que Santos tem um potencial ainda de ser descoberto nessa área? Muito grande. O objetivo de trazer o LIDE para cá, eu não sou de Santos, eu vim aqui em 2002, mas trabalho com consultoria, viajando o Brasil inteiro, pouco vivia a cidade, né? Então sempre ficava aqui final de semana.
Quando eu trouxe a minha empresa para cá, eu comecei a viver mais a cidade. E eu senti que a região Santista, quando a gente fala de Líder Santos, ele pega toda a Baixada Santista. A região precisa se abrir para o mundo de novo, para o país novamente. Então, esse foi um dos objetivos de trazer o Líder para cá, para que a gente comece a olhar para o restante do Brasil e fornecer muita coisa. Santos e região são muito ricos, né? A gente está tão próximo da capital, né? Mas em alguns aspectos a gente ainda tem uma área, acho que provinciana, né? É verdade, tem alguns aspectos. Isso tem um lado bom, né? Tem um lado gostoso de estar aqui. Eu vim de São Paulo para cá, lá eu não podia sair de bermuda à noite, aqui eu posso andar na praia, então tem algumas vantagens. Mas a gente tem que trazer também de São Paulo o que lá tem de melhor, né? Que é a competitividade, a eficiência, a integridade aqui a gente tem também, mas a competitividade e a eficiência principalmente. Uma expectativa de se trazer um evento desse porte e também um empreendimento, se é que é dessa forma que a gente pode chamar o LID, para a cidade de Santos e para a Baixada Santista? É emocionante, é muito gostoso. A gente está 1 ano e meio já que iniciou, então no início de 2018 estive com o LID, a gente tratou de trazer, vem preparando o ambiente para trazer, conversando com várias empresas, vários empresários, identificando os prós e contras. Teve desde o início uma expectativa muito positiva, isso é muito bacana, né? Só que a gente achou que não era o momento há 1 ano e meio. A gente precisou preparar o ambiente para agora sim a gente entrar nesse processo, até que o Brasil está mudando, né? A gente está com uma expectativa muito boa, mas que as coisas aconteçam, né? E o LID está chegando nessa hora. Quer dizer, vai complementar o cenário que a gente tem, cenário que se espera, né, que melhore o nosso cenário político e econômico com uma novidade aqui para a nossa região. Exatamente, aproveitar o trem da história, né? Então o momento é esse, a gente está passando por uma mudança muito grande que a gente não sabe onde vai dar. Aparentemente vai ser boa, né? Então é o momento de você se preparar para essa mudança. Ok, no próximo bloco a gente continua a falar sobre o LID Santos e sobre todas essas mudanças que acontecem no nosso país e na nossa região. Nós voltamos já já. O ND está de volta e o nosso assunto de hoje é mercado empresarial na nossa região, e sobre este assunto eu converso com Jarbas Vieira Marques Júnior, que é presidente do LID de Santos. Jarbas, a gente está falando sobre o evento, a gente vai ter um evento agora dia 9, é isso? Dia 9, isso mesmo, almoço-debate. É sempre esse formato que o LID trabalha? Esse é um dos formatos mais tradicionais do LID, mas são mais de 15 formatos. Você tem o futebol de empresários, que até as mulheres participam, ou brincando com a bola, ou acompanhando o jogo. Você tem business dinner, café da manhã com empresários, então tem diversos formatos, são mais de 15. Este é o mais tradicional, é o mais completo, mas são vários formatos, depende da necessidade. Esse é o pontapé inicial aqui na nossa região. É o pontapé inicial, e nos próximos 4 meses nós vamos ter almoço-debate. Então, agosto, setembro, outubro e novembro com almoço-debate. Depois tem algo específico para as mulheres, além do futebol? Tem. Então tem 2 lançamentos. Em março do ano que vem a gente vai lançar o LID Futuro, que são os empreendedores e os destaques de 19 a 40 anos. Então vamos formar um grupo para essa equipe, para esse perfil. E no segundo semestre do ano que vem a gente vai trazer o LID Mulher. Aí são as grandes lideranças femininas. Como é que você vê hoje, Jarbas, o cenário empresarial na nossa região especificamente? Tem uma expectativa muito grande do empresário de uma forma geral, mas ele quer que as coisas aconteçam, né? Então eu tive recentemente com um empresário do segmento de transporte, capitalizado, com recurso para financiar a frota, mas com muito medo. Ele falou, eu preciso renovar minha frota, nunca fiquei tanto tempo sem renovar, mas eu tenho que ter um mínimo de segurança na economia. Eu tenho certeza que ela vai melhorar, mas eu só vou investir na hora que eu estiver vendo melhorar, porque se eu investir nesse momento e tiver uma piora, eu fico com o meu equipamento novo aqui tendo que pagar a dívida. Reforma da Previdência é o que está todo mundo esperando, você acha? É a base, né? É a base para que a gente consiga melhorar. A reforma da Previdência não traz nenhum resultado imediato, né? Mas ela mostra um cenário a longo prazo que dá para acreditar, né? Tá para falar, lá na frente eu vou ter menos problema, então eu começo a investir agora. A gente já teve um bate-papo também com o empresário, que foi esse mesmo norte que ele tomou. Ele falou, não vou investir em nada enquanto a reforma da Previdência não for aprovada. As pessoas têm medo ainda, né? E a gente vai ter no dia 9, justamente, a gente espera que seja aprovada no dia 8, a reforma da Previdência, e o debate vai ser justamente sobre as reformas do país. Então vamos trazer o ex-ministro Furlan, que conhece muito de governo, conhece muito de mercado financeiro, e ele é acionista em diversas empresas, e a Joyce Hasselmann, que é líder do governo na Câmara. Então é quem está articulando a favor do governo para que as reformas aconteçam. Agora a gente está falando do cenário local e de certa forma do cenário nacional. A gente percebe também muita gente, quem pode estar saindo do país.
né? Isso é o que vai acontecer nos próximos meses? Isso dá muita pena, né? Porque principalmente a garotada que está indo, né? O jovem que está indo estudar fora, o jovem que quer sair, porque a gente tem um país que há um bom tempo com crise, com a segurança muito complicada, né? Então a gente precisa reverter esse quadro com muita rapidez para que esse jovem queira ficar aqui no nosso país e queira ficar na nossa região também, né? Então a gente precisa mudar muito esse cenário. E o jovem bem qualificado, a gente tem outra diferença, é o seguinte, você, aquele jovem médio, ele está sumindo. Você tem um hiperqualificado e uma massa muito grande de má qualificação. Então a gente tem que trabalhar muito a educação básica para recuperar e para começar a competir com os tigres asiáticos e com as outras potências, né? A gente está vindo de uma geração que a gente vai ter que ver o que vai fazer com ela, né? E investir nas próximas gerações que estão chegando Exatamente. no mercado de trabalho. Nessa questão de qualificação é algo muito importante mesmo. De uma forma geral, qual é a sua avaliação do governo federal enquanto empresário? Eu acho que está fazendo o dever de casa. Eu acho que a grande qualidade do Bolsonaro é escolher quadros muito bons para a maioria dos ministérios. Então ele tem no Ministério da Economia o Guedes, que é muito bom. Tenho aqui, que afeta diretamente a gente na infraestrutura, o Tarcísio, que é excelente também. Então, ele tem um grupo de ministros muito bons. Tem uma batalha muito grande. Eu acho que o lado que a gente poderia, que incomoda um pouquinho, é esse fla-flu que ainda continuou, né? A gente ainda está em campanha. Isso precisava acabar. Obviamente que a oposição vai fazer, para ela interessa, mas para quem está na situação não interessa fazer o fla-flu. Interessa fazer acontecer. E é isso que eu acho que o empresariado está esperando, né? Talvez a gente tenha essa esperança de que a gente visse algumas mudanças um pouco antes do que elas realmente estão acontecendo, né? A virada do ano foi de muita expectativa, né? Teve um salto inicial de que as coisas iriam acontecer e foi refratário. Começou com o filho dele falando demais. Então, são pequenas coisas que estragam um projeto muito bom, que está muito bem elaborado. Então, esse é o cuidado que a gente tem que ter. E era uma expectativa da gente crescer acima de 2% esse ano, né? Então, deve ser aí 0,8%, 0,7% que a gente vai crescer, é muito pouco, né? Apesar de tudo isso que a gente está falando, para o setor empresarial, o saldo é positivo? A expectativa é muito positiva. O saldo ainda não é tão positivo, apesar de junho já ter tido resultados um pouco melhores. Aumentou, diminuiu o desemprego, então o número de pessoas com carteira de trabalho voltou a crescer, a economia começou a se mexer. Então esse é o aspecto positivo. Jarbas, a gente já tocou no assunto, mas eu gostaria de aprofundar um pouquinho mais agora a questão da reforma da Previdência. Os empresários esperam ansiosamente a aprovação dessa reforma, né? Queria que você explicasse um pouquinho para o nosso telespectador o que significa se a reforma da Previdência não for aprovada para o setor empresarial. Hoje, o estado de São Paulo, que é um dos estados que fez o dever de casa nos últimos governos, é um estado que só tem 3% do PIB para trabalhar. Então é o seguinte, de tudo que ele arrecada, só com 3% ele pode investir em educação, em saúde, em saneamento básico. É muito pouco, isso não consegue fazer melhorias. E a Previdência é o grande peso, é o grande ônus. Se não tiver essa reforma, o Estado não vai conseguir nem os 3%. Então, com a reforma, ele vai começar a sobrar mais dinheiro, por isso que a reforma ela demora um pouco para dar o resultado, mas ela é a base para que a gente consiga sucesso. Dei um exemplo do Estado de São Paulo, mas a reforma é só federal, né? Na verdade, a estadual e a municipal vem depois. A gente espera que sigam no mesmo caminho. O governador Dória, inclusive, queria que os governos estaduais e municipais entrassem na reforma, mas aí o entendimento é que não valeria a pena. Mas é a base, é para começar a sobrar um pouquinho de dinheiro para o governo poder, aí em todas as esferas, poder começar a investir. Você mencionou que ela é a base, então a gente pode dizer que por si só ela já consegue dar um respiro maior na economia sendo aprovada? Ela dá um pouco de segurança. Ela não mexe ainda no curto prazo, ela não dá resultado. No médio e longo prazo, sim, mas no curto prazo não. Tem que ter outras ações que vêm junto. E essas outras ações a gente poderia falar o quê? Reforma tributária? Reforma tributária, reforma política, então são algumas outras reformas e a confiança do empreendedor, né? Hoje o Brasil é um país muito barato para se investir, então para o estrangeiro tá bom investir no Brasil, mas a insegurança jurídica é um problema muito sério, né? Então a gente também, esse é um outro aspecto que a gente tem que trabalhar muito, a insegurança jurídica. Então tem que acabar com isso para que o investidor, tanto nacional quanto estrangeiro, possam investir aqui e ter resultado. Na verdade, a gente precisa retomar a confiança, né? Tanto Exatamente. interna quanto externa. Eu acho que o que está faltando
também é muito essa questão da confiança. E a confiança é a primeira coisa para funcionar a economia, né? Você tem que confiar, né? Quando você acredita, você investe, você arrisca, você vai. Quando você não acredita, é o exemplo do empresário que eu te falei da transportadora. Ele está inseguro, ele tem um recurso, mas ele não está confiante, então ele não investe. E com medo ninguém investe, né? É verdade. No próximo bloco a gente continua a falar sobre governo federal e reforma tributária. Nós voltamos já já. O ND está de volta e o nosso assunto de hoje é empresariado. E eu converso com o Jarbas Vieira Marques Júnior, que é presidente da Lide Santos. Jarbas, a gente estava falando sobre a reforma da Previdência. Eu gostaria de finalizar esse bloco agora falando sobre a questão da reforma tributária e o empresariado. Você acredita na reforma tributária? Será que ela sai antes ou também vai ser um enrosco como está sendo a reforma da Previdência? Eu acho que ela sai, mas são interesses diferentes. O interesse do governo é um, do empresariado é outro, né? O governo quer garantir a arrecadação, o empresariado quer reduzir tributos. Acredito até que o governo, no longo prazo, ele enxergue isso, reduzir tributos, mas no curtíssimo prazo, ele não vai conseguir. Se a economia não tiver um aquecimento muito grande, ele não consegue pagar as contas reduzindo tributo, né? Então, a gente tem que pensar num país mais barato, né? A gente fala em leveza de país, em estado mais leve, e tem que ser mais barato. Uma das coisas que eu acho que o governo está fazendo muito bacana é diminuir o tamanho da máquina, né? Então, Sim. o Paulo Guedes já falou, metade de quem está aqui vai sair, a gente não vai repor. E tem que ser isso, o governo tem que cuidar do que é básico, do que é fundamental. Não tem que estar cuidando de tudo, ter várias empresas de pendurado. Agora, quanto dessa carga tributária que a gente tem atrapalha a criação de novas empresas? Ah, muito, né? Primeiro, nosso trabalhador é um dos trabalhadores mais caros do mundo, né? O Temer, eu acho que teve uma ação das poucas coisas aí do governo dele que a gente conseguiu ver, foi a reforma trabalhista, que não foi ideal, mas já deu um passo muito grande. A gente começa a se alinhar com os outros mercados do mundo, né? A gente ainda tem uma carga de mão de obra muito pesada, mas hoje já tem mais modelos, né? Tem a pessoa que pode trabalhar em casa, você tem flexibilidade no horário, você tem flexibilidade no almoço, isso tudo já começa a mudar para animar o empreendedor e o próprio empregado, né? Então, há formas de trabalho diferentes. Você acha que existe espaço ainda para a criação ou para a recriação de novos impostos? Não, de jeito nenhum, de jeito nenhum. Acho que o povo, ninguém aguenta mais, né? posiciona? É tudo muito caro, eu acho que se posiciona. Eu acho que hoje ninguém aguenta mais falar, né? E tem outro ponto, né? Se esse imposto sair no celular, quando começar a divulgar, todo mundo vai sair para a rua. Foi assim que a Dilma caiu por causa disso, né? Por causa do ônibus em São Paulo, ela não caiu lá na ponta. Foi os 10 centavos do ônibus que começaram a movimentar a população. Então é isso que movimenta mais e ninguém suporta mais, né? Economicamente falando, do ponto de vista empresarial, você espera um segundo semestre melhor? Todo mundo tem expectativa, né? Mas e na realidade? Eu acredito que sim, eu acredito que ele começa a andar, não vamos fechar um ano excelente, mas ele já começa a trabalhar melhor. Então, as expectativas já ficam melhores. Primeiro, porque a reforma da Previdência já sai, né? Segundo, porque a gente precisa andar para frente, né? Não tem mais jeito. Então, a gente tem que realmente andar. Tem várias ações do governo em paralelo que estão funcionando muito bem, como privatizações de várias empresas, de várias estatais. Então, tem ações muito boas, leilões de aeroportos. Então, isso faz com que a economia comece a rodar. Mas tem uma velocidade muito diferente da nossa expectativa, né? Então, começa a andar, mas ainda devagar. Reforma trabalhista é uma reforma que gerou bastante polêmica e veio com a propagação, com a promessa da criação de mais empregos. Você acredita que aconteceu isso? Não aconteceu porque a gente teve um cenário muito ruim no governo Temer, né? Na verdade, quando ele fez essa ação muito boa, depois ele passou o resto do governo se defendendo, né? Procurando não ser caçado. Então, ele não conseguiu fazer nada. Eu acredito que ele tinha muito boa vontade do governo, independente aqui de matiz, de apoiar ou de não apoiar, mas ele passou o governo todo dele, que foi curto, se defendendo. Então, por isso não funcionou. Então, ele teve que fazer muito tomar lá da cá, né? Mas você acha que a gente consegue ainda resultados mais expressivos agora? Eu acho que começa a andar a máquina. Eu acho que é o trem que está parado, está travado, as engrenagens já estão lubrificadas, agora ele começa a pegar ritmo. 2020 eu tenho esperança do país já começar a andar num ritmo melhor. Para 2021, realmente a gente começar a andar bem, de fato. Emprego? Emprego já começar devagarinho agora. É o começo, né? Hoje tem uma relação, né, que a gente tem o emprego informal, ele está acontecendo, né? Diferente dos números dos 13 milhões, mas dentro desses 13 milhões tem aquele que faz Uber, aquele que faz o bico. Então, é uma característica diferente de análise de talvez 10 anos atrás. Então, hoje você tem formas de remuneração diferentes, né?
Então, tem alguma forma aí que o pessoal está trabalhando. Agora, não é do melhor modelo, não é da melhor forma. Privatizações, Jarbas, esse é um assunto também bastante polêmico. Como é que você pensa em relação à política de privatizações do Via de governo? regra, eu acho que o governo não tem que cuidar de empresa. O governo é muito pesado, ele tem muita dificuldade de operar, ele tem, onde uma iniciativa privada você trabalha com 2 pessoas no governo, vai ter 3, 4 ou 5. Então, o ideal é realmente entregar para a iniciativa privada e o governo fiscalizar. Esse tem que ser o papel do governo, a fiscalização. E deixa que a iniciativa privada tem competência para fazer uma operação muito mais barata e muito melhor. Você acha que esse vai ser o caminho da Petrobras? Eu espero que sim. Eu acho que nesse governo ainda não. Eu acho que talvez algumas empresas da Petrobras sejam privatizadas, mas eu não acredito que esse governo ainda consiga fazer isso, não. Falando um pouquinho sobre recuperação econômica, você acha que as empresas dos mais variados setores ainda levam tempo para se recuperar da crise econômica? Levam, eu acredito que sim. Hoje vai sair na frente quem está capitalizado, que são poucas empresas. Mas no momento que tiver uma retomada, elas vão estar à frente, porque vão estar capitalizadas. Mas tem essa necessidade de atualizar o parque industrial. Então, muitas empresas não atualizadas. De novo, nesse exemplo que a gente falou no primeiro bloco da transportadora. Ele está com um carro com 3 anos e meio, 4 anos defasado. Então, quando ele voltar a aquecer, ele vai ter que colocar em ordem. Se todas as transportadoras pensarem da mesma forma, você não vai ter estoque. Então, você tem um processo aí mais longo para a retomada. A gente falou no início do bloco que o Lide, ele é nascido em São Paulo, mas hoje ele toma várias cidades e alguns locais também fora do Brasil. O que os empresários fora do Brasil veem e dizem a respeito da nossa economia? Continua sendo um gigante adormecido, né? Um pouquinho diferente. Hoje, com a desconfiança um pouco maior, porque é por causa da seriedade aqui com que a gente conduz o nosso dia a dia, a corrupção ainda tem um peso muito grande, mas o estrangeiro quer muito investir no Brasil. A gente teve ontem o Trump falando do livre comércio Brasil e Estados Unidos. Tomara que realmente venha, porque vai ser muito bom para a gente e vai ser bom para eles também, né? Então, eles vão ter um mercado potencial muito grande, 200 milhões de habitantes, a 8ª ou 9ª economia do mundo, transitando sem barreiras, é muito melhor, né? Não tem como a gente falar de economia sem atrelar a situação política. Então, provavelmente, eu acho que esse deve ser o mesmo cenário, o mesmo pensamento, quando a pergunta é relacionada ao governo do Brasil. Exatamente. Eu acho que, como eu falei, é um governo com boas intenções, fazendo coisas boas, mas tem que cuidar do detalhe, né? Eu acho que está pecando muito no detalhe. Eu acho que se o Bolsonaro conduzir melhor, falar um pouquinho menos, eu acho que vai ter um sucesso muito grande esse governo dele. E tem um apoio irrestrito da população. A gente pode ver, se ele fala uma coisa que não gosta, ele muda o discurso, a população apoia. Se ele fala algo que para uns é ruim, a população apoia. Então, ele tem que aproveitar, ele não pode ficar gastando, queimando esse cartucho, esse apoio todo que ele tem. Exatamente. Jarbas, muito obrigada pelas suas informações, sucesso aí na inauguração do Lide Santos. Eu que agradeço, muito obrigado. O ND fica por aqui, uma ótima noite para você, fique agora com o Jornal da Band. A gente se vê, até mais.